Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à continuação desse vídeo, dessa jornada incrível que foi participar do World City em Nova York. O World City é um dos maiores eventos do mundo sobre inovação e cidades e eu tive a oportunidade de estar lá em outubro de 2023 e nós estamos lançando esse vídeo hoje, no Dia Mundial das Cidades, em parceria com a Intel, uma empresa que tem tudo a ver com a questão de cidades inteligentes, tecnologia e inovação, e esse conteúdo está chegando até você em língua portuguesa graças a essa empresa incrível. Palmas para a Intel! No primeiro vídeo sobre o World City, a gente falou muito sobre o sistema estar quebrado, sobre acesso à moradia, sobre contextos dos Estados Unidos aí que podem ser observados para a gente entender como não fazer igual aqui na América Latina. Enfim, muitos conceitos legais ligados a impacto social, a diversidade, a inovação. E se você quiser assistir o primeiro vídeo antes de assistir este aqui, que é o segundo, o card tá aqui, viu? O segundo dia do World City começou com temas muito localizados ali para a cidade de Nova York. Eu, pessoalmente, gostei muito, mas eu queria trazer aqui para este conteúdo coisas que a gente pode discutir aqui no Brasil e na América Latina. E aí, eu queria falar de um painel que explodiu minha cabeça e que foi muito bom. Primeiro pelo formato dele, que eles colocaram 2 grupos de 3 pessoas e uma mediadora, que foi a Jasmine, que é uma pessoa que estava ali trabalhando em todo o processo e organização do evento, mulher incrível, e ela estava mediando esse debate e esse diálogo. Qual era o debate? Era uma pergunta que fazia o seguinte questionamento: a arquitetura está morta? E essa pergunta veio por conta da questão da inteligência artificial. E aí, começando pelo time que defendeu a inteligência artificial ferrenhamente. Eles começaram a falar que a gente está migrando, né? Eles estão fazendo o depara aqui, onde a gente está migrando de objetos para sistemas, de criadores para curadores, e de autoridade para influência. E isso eles relacionaram completamente com a questão da inteligência artificial, né? E eles falaram uma frase muito boa, né? Que a inteligência artificial, para eles, né? Aqui eu tô colocando a opinião deles, tá, gente? A inteligência artificial é uma forma de questionar a criatividade. E eles falam que muitas vezes os arquitetos, os planejadores urbanos, eles usam a criatividade como um álibi, né? Como um sistema protetivo. Ah, essa ideia é boa porque eu sou uma pessoa muito criativa, né? E a inteligência artificial meio que desconstrói isso, né? E uma outra coisa que eles trouxeram é que quando a gente muda, né, essa postura de eu sou o criador, o criativo, super detentor das melhores ideias do mundo e de uma grande criatividade que é um talento meu inato, e a gente passa a se comportar como curador, a inteligência artificial pode ser muito interessante porque você simula múltiplos futuros. Então eles falam que a inteligência artificial facilita você criar vários cenários possíveis e você se comporta muito mais como curador do que como criador e como ser criativo. E eles falam que a inteligência artificial pode ajudar a tirar os arquitetos desse pedestal criativo que os arquitetos estão. Eu achei bem interessante essa fala porque, aliás, a maioria dos que estavam ali eram arquitetos, né? Eu achei um exercício de humildade muito bom. E um dos conceitos mais interessantes desses debates que eles fizeram é como usar a inteligência artificial para fazer predições e trabalhar com essa inteligência artificial para fazer o que eles chamam de design democrático. Então eles estavam defendendo o tempo inteiro ali que o trabalho do designer não é só fazer design, mas sentir o debate. Então, a inteligência artificial pode ajudar esses criativos, essas pessoas, esses arquitetos do futuro, a entender qual é o debate, o que de fato a gente está discutindo, baseado nesses cenários preditivos que a inteligência artificial vai ter muito mais velocidade para fazer do que a gente como ser humaninho. E nós, como ser humaninhos que somos, temos um papel crucial nessa história, que é sentir esse debate, que é promover a discussão, fazer o pensamento de provocação baseado nos cenários trazidos pela inteligência artificial. E aí a galera que estava defendendo muito mais a arquitetura do ponto de vista humano, né, dizendo que
a inteligência artificial não vai matar a arquitetura, começou a trazer pontos bem provocativos que não valem só para arquitetura, inovação urbana, inovação de cidades, vale para a vida, tá? Uma das coisas, eles abriram assim brilhantemente dizendo que a inteligência artificial é treinada com o passado. Gente, isso é muito real, né? A inteligência artificial está olhando para trás do que aconteceu, somando tudo. Óbvio, tem um lado preditivo na história, né? Mas ela é treinada pelo passado. E aí, por isso, eles começaram a mostrar aquelas imagens que a gente veio dar risada, como, por exemplo, a escada feita pela inteligência artificial, que é uma escada que não funciona. Ou aquela imagem clássica, né? Não sei se você já viu, mas a gente vai botar aqui para você ver, que é o salmão nadando num rio. Vocês já viram essa imagem? Outra coisa que eles falaram é que a inteligência artificial, ela tem viés. Não adianta a gente falar que não, mas ela tem o que a gente chama de bias, né? Que são os vieses. E uma outra coisa muito importante, gente, a gente precisa pensar, porque a gente cansa de ver aí nas redes sociais as imagens super bonitinhas, né, de inteligência artificial, mas eles reforçaram muito isso, que a gente não vive no mundo em 3D, a gente não vive nessa ficção científica que muitas vezes, né, cabe quando você tem um ambiente 3D, mas não cabe no mundo real. Então eles trouxeram toda essa provocação, a galera se segurou na cadeira e começaram aí a debater, né, todos esses pontos, né? E aí, uma pergunta extremamente provocativa que eles fizeram para a audiência, e ali tinha um contexto específico, tá? Então, quem estuda planejamento urbano cidades vai entender essa pergunta muito bem, mas se você tá caindo nesse vídeo ainda tentando entender o assunto, eu só vou contextualizar rapidinho. Aqui no Autenticidades a gente já falou várias vezes do duelo, né, entre Jane Jacobs e Robert Moses, né, que foi uma grande discussão sobre o desenvolvimento de cidades, né? A Jane Jacobs, ela era uma jornalista, autora, escritora, que começou a desenvolver um pensamento urbano baseado em pessoas, né? O livro dela, Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, é um livro de 1961, onde estava acontecendo uma grande expansão e um grande desenvolvimento, especialmente do mercado automobilístico, né? E a Jane Jacobs defendia que as cidades não deveriam ser pensadas para os automóveis. E do outro lado, um magnata americano, quase, digamos assim, o Robert Moses, né, que é essa pessoa que era o grande opositor da Jane Jacobs, era um cara que foi por 40 anos a pessoa mais poderosa de Nova York e trabalhava a favor do capital, a favor do desenvolvimento da infraestrutura, né? Então, ele defendia que determinados bairros deveriam sumir do mapa para que passassem highways, né? Para que passassem viadutos ali, né? O que a gente sabe que do ponto de vista histórico, nas grandes cidades e nas cidades médias, né, isso acaba afetando muito a economia dos bairros. Então, o Robert Moses tinha essa defesa, né, então esse foi um grande duelo e é um grande case, um grande exemplo quando a gente fala de inovação e desenvolvimento urbano. Então, essa galera que estava não defendendo a inteligência artificial, eles fizeram a seguinte pergunta para a plateia e a plateia deu muita risada, né, falando assim, gente, e se a inteligência artificial caísse na mão do Robert Moses? Então, o que eles quiseram dizer com isso? Eles quiseram dizer que quando a inteligência artificial cair na mão de uma pessoa que quer o extremo desenvolvimento, quer simular cenários, né, que quer criar uma história que de repente não é a melhor história para as pessoas, a inteligência artificial vai causar um estrago com esse tipo de ideia, né? Então, a plateia riu muito, né? E foi realmente uma grande sacada deles, né? E se a inteligência artificial caísse nas mãos de gente como Robert Moses? Então, a grande defesa desse debate, dessa turma, foi que a inteligência artificial não vai ajudar a construir cidades mais humanas. E que sim, a inteligência artificial tem um papel importante, mas que você não vai tirar o arquiteto, o especialista humano dessa equação, porque senão a gente pode causar verdadeiros estragos nas cidades. E uma dessas razões, né, assim como a gente falou que a inteligência artificial ela é treinada com o passado, uma coisa que eles reforçaram muito é que você não pode treinar a alegria, o que eles chamam de joy, né? A inteligência artificial não pode ser treinada com esses sentimentos que as cidades precisam provocar nas pessoas. Então eles fizeram uma fala muito, muito, muito incrível e foi realmente uma experiência de altíssimo aprendizado, uma experiência muito legal em termos de aumento de repertório sobre inteligência artificial focada em cidades
E foi uma experiência também muito divertida. As pessoas que estavam falando no palco e a Jasmine, que estava mediando também, né, tornou essa experiência extremamente divertida. Então, eles colocaram para concluir que quando a gente pega um arquiteto, né, eles precisam um projeto de arquitetura, e quando você pega o arquiteto para trabalhar, o agente humano, né, e o fator humano é que seta a emoção. Então eles falam que o papel do arquiteto, do designer, no ambiente de inteligência artificial é ser o que eles chamam de emotional igniter, né? Ou seja, eles colocam a ignição da emoção, né? Eles têm essa responsabilidade daqui para frente. E que não é só isso, no fim das contas, não é só adicionar emoção, mas que esses arquitetos, no mundo de inteligência artificial, no mundo cada vez mais automatizado, no mundo que favorece o capital, esses arquitetos, eles são advogados éticos, eles lutam a favor da ética para que as cidades não sigam um fluxo automatizado e não sigam um fluxo que é liderado pela inteligência artificial sem considerar a emoção, a ética e os fatores humanos, e esse é o verdadeiro papel da arquitetura daqui para frente. Esse painel foi uma aula, gente, foi uma aula mesmo, assim. Eu saí desse painel. E depois dessa aula sobre arquitetura e inteligência artificial, veio outra palestra que, assim, eu amei esse painel, mas essa outra do Brian Lee Jr., cara, essa palestra mexeu com o meu coração. O tema dele era Design for Justice, né? Então, design para justiça, mas eu acho que a palestra foi um pouco mais abrangente que isso, né? Talvez a gente traduzindo o termo justiça, talvez aqui fique mais para igualdade ou para justiça social, alguma coisa nesse sentido. Não eram tanto questões de justiça mesmo, sistema legal, sabe, gente? Mas assim, a palestra do cara, assim, foi sensacional porque toca algo muito sensível para mim, né? Então eu vou começar um pouquinho de trás para frente aqui, né? Basicamente o Brian, ele começou explicando a diferença de comunidade e vizinhança, né? Então comunidade é quando você tem valores, questões em comum. Pode ser a religião, pode ser o gosto por alguma coisa, pode ser um amor compartilhado, pode ser um ódio compartilhado. A comunidade, ela na verdade tem muito mais valores intangíveis, né, e valores de conexão que são muito importantes para uma série de aspectos humanos, digamos assim. Então você estar em comunidade tem benefícios de saúde mental, tem benefícios econômicos, tem uma série de benefícios. E aí ele estava explicando a diferença de comunidade e de vizinhança, que vizinhança tem aspecto muito mais geográfico. Então, tem a questão do regional, do território onde você mora, tem a questão do prédio, tem a questão do bairro. Então, ele começou explicando essas duas coisas, né? Então, óbvio, né, que ele fala muito mais de comunidade no discurso e na conversa dele. E o Brian abordou outras questões, né, de importância de desenvolvimento para o que a gente chama de quebra de ciclos de poder, tá? Então, o Brian aborda essa questão de comunidade e vizinhança para falar do que ele chama de status quo liberation, né? Então, ele fala muito dessa questão de questionar o poder, né? E aqui tem alguns tópicos que eu anotei durante a palestra dele. Então, ele fala que a gente tem 4 coisas para promover esse status quo liberation, que é 1. Desafiar o poder. 2. Respeitar a cultura. 3. Proteger os valores. E 4. Demonstrar cuidado. Esse é o framework que ele botou na tela ali para todo mundo ver. E ele fala que esse processo de design justice, né, é como a gente consegue mudar o privilégio e as estruturas de poder. Então, gente, pensa aí na sua cidade. Quem é que está interessado hoje ou interessada em mudar o privilégio e essas estruturas de poder? E pior, será que tem alguém pensando nisso e alguém questionando isso? Porque esse é um aspecto, né, que a gente olha como se fosse um aspecto descolado do mercado, e não é. Esse é um aspecto muito importante para o desenvolvimento socioeconômico dos territórios, né? Então, quando você não se questiona porque não tem mulheres em determinadas salas, em determinadas rodas de poder, porque não tem profissionais pretos em determinadas rodas de poder, você está colaborando para o
oposto do que a gente chama de Design for Justice, né? Então, se fazer essas perguntas, gente, é o primeiro passo para você questionar o poder. E aí ele fala que a gente precisa de uma visão radical de reparação histórica e social. E onde começa isso? Começa em questionar esse poder, essa hegemonia, digamos assim. E ele fala também da importância da gente desenhar esses espaços que preservem a cultura e a memória das cidades. Olha que coisa importante a gente está falando, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, quando você olha para a Europa, você tem muito esse turismo de significado, você tem muito essa questão da valorização da cultura, da valorização do território. Parece que a gente aprendeu a fazer isso aqui no Brasil há pouco tempo, né? Especialmente em cidades que não são grandes capitais, que não são grandes cidades turísticas. Eu não posso falar isso do Rio de Janeiro, por exemplo, que já tem isso muito bem resolvido, digamos assim, né? Agora, se a gente olha para uma cidade como Santos, gente, a gente tem uma série de questões que dentro da nossa história, dentro da nossa cultura, acabaram se perdendo, né? E a gente, né, para fazer design for justice, né, esse design para a justiça social, a gente precisa olhar e se preocupar com isso. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir explicar o quão essa palestra foi boa, então, se eu fosse você, iria para a internet, procuraria mais coisas do Brian aí, mas eu queria fechar em 3 pontos que ele trouxe também, além dos outros que eu já falei, que é a importância da linguagem, das histórias e da cultura, né? E a frase dele, assim, que me tocou muito, é a seguinte: onde a nossa cultura é reconhecida, nossas histórias são contadas e nossa linguagem é valorizada. Então, o Brian, ele fala que esse design for justice, né, que a gente pensa em design muitas vezes como coisas tangíveis, né, como prédios, casas, ruas, objetos, né? Mas ele fala que a gente precisa construir esse design para a justiça social e a gente faz isso através da cultura, através das histórias e através da linguagem. A palestra do cara foi muito massa, gente. Vai lá, vê no YouTube se você acha alguma coisa dele, vê na internet, segue o cara. É um cara negro, assim, super ativista e extremamente intelectual, extremamente carismático para colocar essas ideias aí para o mundo. A palestra dele foi maravilhosa e não deixa de acompanhar esses conteúdos aí, essa temática, porque eu acho que logo mais, assim, a gente vai ouvir muito mais essas pautas aqui no território brasileiro. E para fechar o segundo dia do World City, eu assisti uma palestra de um cara chamado Jeff Speck. Ele é o autor do livro The Walkable City, ou seja, A Cidade Caminhável. Foi outra palestra excelente, foi muito bom fechar o dia, né, com essa palestra. Você vê que os temas são bem diferentes, né? Ali ele estava falando de um contexto e de um aspecto técnico e humano e a importância das cidades serem extremamente caminháveis. Aqui eu vou falar muito bem de Santos, tá, gente? Porque Santos hoje, e uma das coisas que eu mais sou apaixonada pela cidade, é que a gente tem de fato uma cidade que pode ser caminhável. É uma cidade extremamente acessível para isso? Não, mas é uma cidade que em determinados bairros, em determinadas regiões, a gente consegue usufruir da cidade caminhando. Então, palmas para Santos, ponto para a gente aqui. Mas o Jeff trouxe um aspecto mais amplo, né, da gente entender por que a gente ama caminhar por determinados lugares e detesta caminhar pelos outros, e a importância da gente ter esse olhar sempre, tá? Então, ele fala basicamente de 4 pontos, né? Por que uma cidade é caminhável? Eu preciso de, primeiro, uma razão para caminhar. Eu preciso de um motivo para caminhar. Se eu não tenho motivo para caminhar, se a cidade não é densa, atrativa, tem café, livraria, pequenos lugares, serviços, eu não tenho motivos para caminhar, né? Então eu preciso de razões para caminhar para que as pessoas ocupem as ruas. O outro ponto é ser segura, né? E a segurança aí tem 1000 aspectos. O outro é que caminhar precisa ser confortável. Você já se sentiu aí numa caminhada desconfortável? Tem algumas ruas de Santos assim que eu me sinto assim, especialmente quando a rua é esburacada, quando a calçada tem vários entraves, né? Quando é uma área que, assim, parece que aquela calçada não foi tão pensada, assim, para o pedestre, que ela foi encurtadinha, sabe? E a outra coisa, a última coisa, é que essa caminhada precisa ser interessante, né? Você é impactado pelo quê quando você está fazendo essa caminhada? Então, são esses 4 pontos principais: motivo para caminhar, segurança, conforto e a interessância do lugar que você está caminhando, que ele coloca. E aí, de novo, nós temos aqui, a gente
a gente não vai parar de falar isso no Autenticidades, que é a importância dos usos mistos, né? A gente precisa ter uso misto, né? Que são bairros, territórios residenciais, comerciais, e a gente precisa, como o Jeff fala, ter uma rede de blocos menores, né? A gente precisa ter as cidades, microcidades dentro das cidades. A gente precisa ter passagens urbanas, como o Carriço sempre defende. Ele tem um Instagram que só fala disso. A gente vai deixar aqui também, aqui embaixo nas descrições, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso e fazer, de fato, diálogos com o poder público sobre o quanto a gente está caminhando ou não nas nossas cidades, né? Porque a gente construir cidades para carros, a gente já sabe que não é o melhor caminho, a gente já sabe o quanto de problema isso gera. E é só olhar, por exemplo, olha determinadas ruas de Londres, olha a própria Times Square, né, que é um lugar que os brasileiros amam ir. Olha a Times Square há 20 anos atrás, há 10 anos atrás e hoje. E você vê como aquele lugar, como aquele entorno virou um lugar muito mais para as pessoas circularem do que especificamente para os carros circularem. Então, esse tipo de pensamento é muito importante que você busque esse tipo de conversa e de diálogo com o poder público da sua cidade, né? Aqui é isso que a gente faz autenticidades, né? Porque as pessoas se tornem protagonistas das cidades onde vivem e esse tipo de provocação a gente está aqui para isso, né? A gente está consumindo esse conteúdo aí em outras fontes, né? Nesse caso, num mega evento nos Estados Unidos, para trazer esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta para você. E aí, gente, tem uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nisso também e que o Jeff trouxe para a fala dele. Ele tem falado que cada vez mais a gente tem mais mortes de pedestres nas cidades. Tá falando no contexto de cidades americanas, tá, gente? Aqui eu vou deixar essa informação porque é importante. E por que que ele fala que isso acontece? Porque a gente tem a suburbanização da pobreza. Então é o que o Adriano Lisiero sempre fala aqui no Autenticidades, que a gente expulsa as pessoas da cidade, a gente joga as pessoas para as áreas mais periféricas, que não são áreas necessariamente bem pensadas para o caminhar. E um outro aspecto impressionante que o Jeff traz é que mais pedestres morrem hoje porque a gente tem cada vez mais SUVs. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas a explicação é uma explicação técnica. Quando você tem um pedestre que o corpo dele tem um choque com o SUV é um carro mais alto, então você tem mais chance de atingir os órgãos vitais. Eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas eu nunca, né? Então, o Jeff fala que a gente tem mais mortes de pedestres por conta desses fatores que muitas vezes a gente não para refletir sobre eles. Então, mais SUVs na rua, mais mortes. Basicamente, ele foi categórico falando sobre isso. E o terceiro ponto que ele fala, né, é que essa questão do conforto e da variedade para você ter cidades caminháveis, né? Então, precisa de lugares menores, gente, precisa de lugares mais concentrados, que é o que a gente tanto fala de novo aqui no Autenticidades, né? E aí ele fala uma coisa muito legal, de novo, né? Aqui parece que eu tô abrindo bifurcações, né? Eu falei esses itens, e aí especificamente dentro dessa questão de conforto e variedade, ele fala dos aspectos que geram esse conforto e essa variedade. Primeiro, é o aspecto espacial. E aí ele fala que o comportamento humano é sempre buscar e se refugiar, né? É sempre assim, cara, eu vou me jogar, mas eu preciso ter seguro um lugar que eu consiga me esconder, né? Então, esses lugares que muitas vezes são muito abertões, assim, às vezes não são tão confortáveis para os seres humanos caminharem, né? Então, ele fala algo meio ancestral nosso aqui. O outro ponto é a questão da legibilidade, né? É o quanto a gente consegue entender e ler o cenário pelo qual a gente está caminhando. Outro ponto são as sombras, né? Ou seja, é um lugar que eu consigo me refugiar ali na sombra, né? E não é aquele campo aberto com sol, chuva e etc. E ele fala, obviamente, da importância das árvores, né? Então, as árvores, elas geram três outros aspectos, né?
para o planeta, para as pessoas e para as pessoas, né? As árvores, elas estão ligadas diretamente a mais saúde, né? Estudos científicos reforçam muito isso. E ao planeta, né? As árvores são grandes redutores, né? De enchentes, grandes aceleradores aí de uma qualidade de ar melhor. Então ele vai desdobrando esses temas. E, inclusive, o Jeff, ele dá um workshop em Harvard, só explicando, são 2 dias de workshop, onde ele explica as 4 formas, né, e formas práticas de tornar essas cidades mais caminháveis, né? Então, ele trouxe vários cases, né, muito baseados aí no livro dele, mas é muito interessante você pensar, né, que às vezes a gente gosta ou não gosta de caminhar por determinados espaços, a gente se sente seguro, confortável ou não, por conta de aspectos que são técnicos, né, e que podem ser melhorados, né, com um bom planejamento urbano e com bons estudos, né, talvez a inteligência artificial ajude nisso, a gente consegue fazer esse tipo de melhoria. E aí um outro tema que eu vi lá no World City, foi uma coisa que eu achei super legal, e aí é uma dica para quem quiser usar, que conecta aí a questão da inteligência artificial com a fala do Jeff. Eu não sei se você já ouviu falar num site chamado Better Streets. Então, basicamente, o que esse site faz? Através da inteligência artificial, né? Não é só inteligência artificial, tem humanos ali, né, trabalhando. Eles pegam, você pode submeter uma foto da sua rua e eles mostram como essa rua ficaria melhor. E geralmente isso passa, né, por reduzir o espaço dos carros, por colocar mais árvore, por colocar mais vegetação e alguns outros aspectos aí que se conectam com a teoria do Jeff. Chama betterstreets.ai, a gente vai deixar aqui no link também, mas é um serviço pago, tá, gente? Mas ali dá para ver, né, a simulação que eles fazem. E tem várias imagens disso também nas redes sociais deles. É legal você parar para estudar e também entender, né, o que poderia ser feito, de repente, na rua que você mora, na rua que você frequenta, e provocar aí a galera da sua cidade para que essas melhorias aconteçam. E aí, esse foi o resumão das palestras, mas não foi só palestra, porque no dia seguinte que acabaram as palestras, a gente teve a oportunidade de fazer algumas atividades, então você tinha que escolher uma. A que eu escolhi foi visitar um hub de Urban Techs, numa ilha pequenininha, que fica ali colado na ilha de Manhattan, né? Então faz parte ali da cidade de Nova York, e eles montaram nessa ilha uma baita universidade, tem alguns prédios residenciais, tem um hotel também, mas essa ilha é engraçado porque é meio uma sociedade utópica, passa pouquíssimo carro lá, você pode chegar de metrô, você pode chegar de bondinho, e o hub de Urban Techs foi uma experiência sensacional, e também de ver, né, como os americanos têm essa cultura de give back, como eles já estão muito mais avançados nessa discussão de inovação para cidades, e assim, para mim foi apaixonante esse vídeo na íntegra, também contando um pouquinho da história da ilha, um pouquinho da história do Hub de Inovação de Urban Techs, tá no canal do Juicy Hub, a gente vai deixar o link aqui, e eu quero convidar, se você chegou aqui direto nesse vídeo, eu quero convidar você para ver a primeira parte desse vídeo, que foi o primeiro dia do World City. A gente vai deixar os cards aqui nesse vídeo, e eu quero me despedir pedindo para você deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, você se inscrever e ativar as notificações e deixar um agradecimento imenso para a Intel, que foi a marca e a empresa que parcerizou com a gente para que esse vídeo chegasse para você em língua portuguesa, falando de inovação e cidades, que é um tema que tem tudo a ver com a Intel. Eu fiquei muito feliz com essa jornada, fiquei muito feliz de você acompanhar a gente até aqui, e até o próximo vídeo do Autenticidades.